Olá, seja bem-vindo. Mais um dia nos unimos aqui no canal da nossa comunidade para meditarmos a palavra de Deus. Hoje, 23 de novembro de 2021, terça-feira da 34ª semana do tempo comum, vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos do 5 ao 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tomemos então a nossa Bíblia, no capítulo 21 do Evangelho de São Lucas, versículos do 5 ao 11. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Como lhe chamassem a atenção para a construção do templo, feito de belas pedras e recamado de ricos donativos, Jesus disse: dias virão em que destas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então o interrogaram: Mestre, quando acontecerá isso? E que sinal haverá para saber se que isso vai cumprir? Jesus respondeu: Vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais após eles. Quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas não virá logo o fim. Disse-lhes também: irão levantar-se nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes. E aparecerão fenômenos espantosos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje, nessa terça-feira da 34ª semana do tempo comum, a igreja celebra São Clemente I e São Columbano. E eu encontrei uma frase de São Columbano que nos diz o seguinte: não pense no que você é agora, pobre homem, mas pense no que você será. O que é agora, o que você é agora é simplesmente um instante. O que você será é sempre e eterno. E trazendo essa frase de São Columbano e pedindo também a sua intercessão no dia de hoje, nós vemos no Evangelho de São Lucas os discípulos perguntando: Senhor, quando acontecerá isso? Essa destruição em que não ficará pedra sobre pedra. E aí, São Columbano nos diz que nós não devemos pensar no que somos agora, mas no que seremos. Porque o que nós seremos será sempre e eterno. Meus irmãos, o que de fato é a guerra do cristão? Santo Ambrósio, ele diz que existe dentro de nós outras guerras que devemos travar, a saber, contra as paixões e os desejos. Com efeito, são mais terríveis os inimigos domésticos do que os estrangeiros. A Catena Áurea, Santo Ambrósio diz que dentro de nós existe uma outra guerra que nós cristãos devemos temer, que nós devemos travar e temer mais do que essas guerras que nos falam o Evangelho. Não que não vai acontecer estes sinais, estas guerras, esses tumultos, né? Nação contra nação, reino contra reino, terremotos, isso irá acontecer sim. Mas Santo Ambrósio, ele diz que o cristão, ele luta uma outra guerra,
ele trava uma outra guerra. Dentro de nós existe uma guerra. Existe um inimigo que nós travamos, o pecado. O pecado que nos leva às paixões e os desejos. E ele diz que nós devemos temer muito mais esses inimigos domésticos do que os inimigos estrangeiros. Meus irmãos, pensando nesta frase de São Columbano e também nesse ensinamento de Santo Ambrósio, vamos meditar. Nós tememos tanto as guerras, vamos dizer assim, exteriores, os inimigos exteriores, e muitas vezes não nos damos conta que o maior inimigo está dentro de nós. São as paixões, são os desejos. Se nós queremos de fato viver a santidade, se nós queremos de verdade buscar o reino de Deus, viver esse reino de Deus, devemos estar atentos a esses inimigos. E nós devemos travar com eles uma guerra diária contra as paixões, contra os maus desejos que nos dominam. Porque estes sim poderão nos fazer perder a eternidade. Pense no que você será. Nossa vida aqui é um instante. É um breve instante que passará, como diz São Columbano e tantos outros santos. Mas a eternidade é sem fim. A eternidade é para sempre. E é por ela que nós devemos batalhar. E é por ela que nós devemos travar todas as lutas que há dentro de nós. Todas as guerras que há dentro de nós. Contra o pecado, contra as paixões, contra os desejos, que nos assolam diariamente e nos levam à perdição. E nos leva ao pecado e assim nos levará à perdição. Muitos de nós, quando ouvimos esse evangelho, ficam aterrorizados, com medo. Meus irmãos, Santo Ambrósio ele diz que aquilo que o amor faz, o medo jamais pode realizar. Nós devemos não temer estas coisas, mas nós devemos realizar a vida de santidade, buscar a santidade, viver a vida de conversão, não por medo, mas por amor a Deus, por amor à eternidade, em busca da eternidade, em busca do céu. Não fiquemos tão voltados para essa realidade dos fins dos tempos, porque na verdade o próprio Jesus diz, isso acontecerá primeiro, mas não virá logo o fim. Nós devemos viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Nós devemos viver cada instante como um único instante. Por isso devemos travar essa guerra que nos ensina Santo Ambrósio, contra esses inimigos que são muito mais perigosos do que o inimigo exterior. A nossa carne, a nossa vontade, a concupiscência que habita dentro de nós. É esta guerra que o cristão deve travar e deve travar todos os dias. O que o amor não faz, o que o amor faz, o medo não pode realizar. Devemos viver cada dia por amor, cada renúncia, cada entrega, cada oferta. Viver esta luta contra o pecado, contra as nossas más tendências, as nossas inclinações ao mal, por amor a Deus. É por isso que nós devemos travar esta guerra, não por medo, não por simplesmente temer o futuro, mas porque nós amamos a Deus e por Ele queremos viver a vida de santidade. Meus irmãos, dentro de cada um de nós existe estes inimigos domésticos, que nós devemos procurar cada dia, incessantemente, guerrear contra eles, lutar contra eles, para que assim possamos alcançar a glória da eternidade. Que Nossa Senhora nos ajude e que São Columbano e Santo Ambrósio interceda por nós.
para que cada dia possamos reconhecer quem são esses inimigos domésticos e contra eles travar a nossa guerra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.